Diga lá, colegas TST, tudo bem? Sou Adinaldo Carlos do canal MASP, SST Saúde e Segurança do Trabalho. Eu estava conversando com um trabalhador e vou passar para vocês essa informação que muitos acreditam não saber. Ele estava na hora de folga, quando foi praticar um esporte, e acabou quebrando a perna. Chegando na empresa, levou o atestado superior a 15 dias. A empresa o mandou para o INSS. E o INSS o concedeu o auxílio doença previdenciário, ou seja, o código B31. Só que ele viu que teria muitos prejuízos se tivesse nesse auxílio doença previdenciário. E queria que fosse aplicado o auxílio doença acidentário, que é sobre o código B91. E eu acabei explicando para ele as diferenças desses dois auxílios. Expliquei que ele estava no código correto, que é o código B31, auxílio doença previdenciário. Mas o que quer dizer esses dois códigos? Você sabia se esse código for aplicado de uma maneira errada ou a informação for passada errada para o INSS, pode sim estar prejudicando o trabalhador? Vamos estar vendo no slide para que a gente possa entender um pouco melhor. Passando aqui para os slides, eu vou explicar para vocês da mesma forma que foi explanada para aquele trabalhador. Acredito que deve ter algumas pessoas que ainda tenham dúvida sobre o B31 e o B91. Há uma diferença, claro, se esses benefícios, esses auxílios forem concedidos de uma maneira errada, pode sim estar prejudicando o trabalhador. Então vamos lá. O B31 é o auxílio previdenciário. E o B91, auxílio acidentário. Você percebe que os dois são auxílios, não é isso? Só que um é previdenciário e o outro acidentário. O B31, doença previdenciário, como está aqui correlatado, é o benefício devido ao seu segurado após cumprida a carência exigida, quando for o caso ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Trata-se de um auxílio doença comum. Neste benefício, a incapacidade para o trabalho é decorrente de uma doença ou acidente que não tenha referência com a atividade exercida. Veja só, o auxílio doença previdenciário, como já vem falando, previdência, não é isso? É aquele auxílio concedido quando o trabalhador sofre um acidente ou até mesmo tem uma doença que não tem nada a ver com o seu trabalho, ou seja, não está ali nos códigos previstos no INSS como doença relacionada ao trabalho. O B31 é uma doença, como está falando, ou acidente comum, como lá daquele cidadão que ele foi jogar bola fora do horário de trabalho, estava de folga e acabou quebrando a perna. Ele foi concedido o código B31. Ele questionou que estava com medo de perder os seus benefícios. E ele tem razão nisso. Por quê? A carência exigida para esse código previdenciário, a carência são de 12 meses para o auxílio acidente ou doença comum, que não tem nada a ver com o trabalho. O valor de 91% do salário. Volta ao trabalho é definida pela perícia médica do INSS. Não gera estabilidade de 12 meses, ou seja, como é um acidente e foi uma doença comum, não tem estabilidade na empresa e muito menos gera CAT. Esse trabalhador estava simplesmente com medo de quando ele ficasse bom, voltasse para a empresa, a critério da perícia médica, e no outro dia ele fosse demitido. Há algum problema? A empresa seria penalizada por isso? Não, não seria penalizada. Mas existem algumas exceções de doenças isentas de carências desses de 12 meses, tá ok? Quais são essas doenças? Cardiopatia grave, câncer, hanseníase, nefropatia grave
que é o problema de rins. Então são várias doenças que estão correlatadas lá. Se o funcionário, independente, está trabalhando ou não adquirir esses problemas, independente da carência, ele vai ter sim os benefícios concedidos. Entendidos? Fazendo uma recapitulação aqui do código B31, ele precisa da carência, o valor é o mesmo do 91, que é 91% do salário, volta ao trabalho é definido pelo INSS, não gera estabilidade, não gera CAT, comunicação de acidente de trabalho, e também tem que ser acima dos 15 dias consecutivos. Vamos passar para o B91, que aí eu faço uma junção desses dois códigos e digo onde é que vai estar o problema se for comunicado com o auxílio B31, sendo que o correto seria o B91. Vamos lá para frente. Falamos agora do B31, vamos agora para o auxílio doença acidentário. É isso? Vamos lá. Auxílio doença acidentário possui o mesmo conceito do B31, mas a incapacidade nesse caso deve ser decorrente de acidente do trabalho ou doença profissional, e o segurado deve ser empregado, ok? Ou empregado doméstico, trabalhador avulso ou especial, segurado especial. É definido se o auxílio será de natureza previdenciária ou acidentária. Será realizada pela perícia médica após verificação se a capacidade do segurado para o trabalho possui, veja só, possui a relação com a atividade exercida. O B91, ao contrário do B31, o B31 são doenças ou acidentes que foram geradas fora do trabalho, ou seja, na folga do trabalhador, não teve nada a ver com o seu trabalho. Já o B31 é concedido para o trabalhador que estava laborando suas atividades. Por exemplo, ele estava subindo uma escada e acaba caindo. Tem todos os benefícios. É lançado pelo B91. Ou até mesmo ele estava indo deixar uma mercadoria ou então estava voltando para o trabalho, que é o acidente de percurso ou de trajeto, também entra como acidente de trabalho, respectivo pelo B91. Vejamos só quais são as características diferentes do B31, ou seja, tome nota, carência isenta, ok? Independente, assinou a carteira, teve um acidente, já tem direito aos benefícios. O valor também é 91 do salário de benefício, do mesmo do B31. Volta ao trabalho é definida pela perícia médica, da mesma forma do B31. Afastamento até 15 dias por acidente de trabalho. Lembrando que as duas formas, se o afastamento for inferior a 15 dias, a empresa vai ficar responsável. Superior a 15 dias, ou seja, 16 dias, os dois vai ter os benefícios lá concedidos pelo INSS. O B31 e o B91 têm suas peculiaridades, ou seja, o auxílio previdência ele é concedido, como falei, por uma doença comum. Mas vejamos bem, a empresa contrata um funcionário sem fazer os exames médicos, sem passar pelo médico, sem muito menos realizar os ASOS. Esse funcionário ele é contratado com uma doença já antes de entrar na empresa. Por exemplo, um problema de coluna. Vai ver que esse funcionário trabalhava em uma outra empresa dirigindo, né? E ao longo do tempo veio tendo problemas. E a empresa não faz avaliação, contrata o funcionário. Só que ele começa a se queixar desse problema de coluna lá dentro. Ele quer agora que o benefício seja o auxílio doença acidentário. Sendo que esse mesmo problema de coluna pode acontecer com uma doença entre aspas, comum. Ele pode ter adquirido também lá fora, exercendo uma outra atividade. Ele poderia trabalhar de carpinteiro, enfim, não dentro da empresa. Só que a empresa não faz uma avaliação de risco, a empresa não tem um levantamento de laudo ergonômico, não tem ginástica laboral. Esse funcionário trabalhava pegando peso, subindo escadas, descendo escada, se agachando de maneira irregular. Então aquela doença que foi gerada de início lá fora, teve o seu agravamento dentro da empresa.
O que acontece? A empresa manda para o INSS não faz um levantamento aprofundado dessa doença e acaba dando o B31. O B31. E aí ele não tem estabilidade, esse funcionário. Se ele não tiver a carência, também não vai ser atendido. E não tem aquela estabilidade dita de quando voltar para a empresa vai ser demitido. Então a preocupação daquele funcionário lá atrás, que eu expliquei para vocês, tinha coerência, porque ele disse que sofreu um acidente fora da empresa, né? Só que ele queria que o acidente fosse correlatado com um acidente ou doença acidentária, e não foi fora da empresa. Então, o correto, o INSS deu o B31, que foi um acidente extra empresa, que é o dito acidente comum. Quando o INSS faz essa avaliação mais aprofundada, que vai investigar, pede laudo de ergonomia, pede um laudo de treinamento, pede o PPRA, e elas fazem aquele levantamento e dizem, não, aquele funcionário de fato, ele trabalhava em condições que pegava peso, subia escada e teve prejuízo na sua coluna. Com esses abordamentos, dava sim para ele ver que o acidente é acidentário, foi gerado dentro da empresa, mesmo ele tendo essa doença lá fora e sendo contratado. Entendidos? Então, aí está o problema. Se o INSS recebe a informação e não investiga aquela doença, ele acaba prejudicando o trabalhador, mesmo por uma doença que foi gerada lá fora e foi agravada dentro da empresa. Edinaldo, tem como fazer a reversão se de fato eu conseguir provar que minha doença, embora também seja uma daquelas doenças que podem ser geradas lá fora, extra trabalho, que não foi gerado dentro da empresa, mas que eu tenho certeza que foi gerado ali dentro da minha empresa, tem como se você reverter isso aí. Contrata um advogado, de preferência advogado trabalhista ou previdenciário, que o advogado vai pedir a documentação mais aprofundada para isso aí. E aí você vai estar resguardado e o INSS acaba revertendo essa situação. Então, ele conseguindo sair do B31, revertendo para o B91, ele vai ter todas aquelas regalias, ou seja, tem estabilidade de 1 ano, voltando do INSS, ainda pode ser indenizado e ainda vai poder trabalhar com carteira assinada. Aquela pensão é um direito adquirido. Ele vai receber meio salário por conta daquele agravamento, daquela doença gerada ou o acidente gerado dentro da empresa pelo código 91, B91, e ainda poderá trabalhar em qualquer lugar, mesmo ainda recebendo esse benefício. Tá bom? É um direito adquirido dele por conta da lesão. Pessoal, se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva no canal, toca no sininho para que vocês possam estar recebendo as nossas notificações. E compartilhe para que a gente possa estar se estimulando aí e gravando mais vídeos. Paz e bem a todos, fiquem com Deus.